deve decidir até o final de semana sobre a compensação do IOF. Tem pressão de tudo quanto é lado, além dos políticos, até mesmo governistas em relação a isso. Tem também o setor privado pressionando o governo e a pressão de todos os lados. O Haddad disse que a equipe econômica decide até o final de semana como compensar o que deixará de ser arrecadado pelo recuo no decreto sobre a cobrança do IOF, sobre os investimentos de fundo do exterior, essa é uma parte. Já as entidades privadas pedem que o Congresso anule o decreto que aumentou as outras alíquotas. Então, é tiro para tudo quanto é lado, né, Sakamoto? Como é que o governo vai resolver essa história? O ministro disse que está trabalhando com algumas alternativas. Qual deve ser a solução do governo para tentar agradar a todos aí? Quer dizer, vai tentar agradar, vai tentar mudar alguma coisa? Não tem solução que agrade todo mundo, Fabiola, não tem mesmo, né? Primeiro, acho que o mais óbvio, que a gente já tinha falado aqui antes, que o governo errou novamente de dar uma solução como essa, nesse sentido, batendo em Chico e em Francisco, assim, mas dessa forma. Ele poderia ter liberado o corte de gastos e depois ter feito uma articulação com relação ao IOF. É uma articulação que não precisasse depois voltar atrás. Faltou alguém dentro do governo com o famoso vai dar merda, sabe? Que é um funcionário muito importante. Desde as cortes, vamos lembrar o pessoal, nas cortes da Idade Média, muitas vezes o bobo da corte era um dos personagens mais importantes, porque ele podia chegar no ouvido do monarca e falar vai dar merda, você é mortal, né? Para com isso, etc e tal. Então, o que acontece? Faltou isso, faltou o vai dar merda. Por sorte do governo, o governo percebeu isso e acabou voltando atrás rapidamente. A questão é que o lobby das empresas, o lobby dos setores econômicos no Congresso Nacional é muito forte. Isso ficou claro na questão da desoneração dos 17 setores, que a reivindicação do ministro Haddad era totalmente correta, né? Olha, tem que voltar a cobrar do pessoal, só que aí o pessoal bateu perna no Congresso Nacional e acabou mantendo, né? E o Congresso até hoje não apontou todas as fontes de receita para cobrir o buraco deixado pela ampliação pela renovação da isenção, né? Da desoneração. Então agora o próprio Congresso também, um monte de setor está batendo perna, está fazendo pressão, né? E aí, é claro, pega bem para a cúpula do Congresso, não vamos aumentar imposto, sou contra aumentar imposto, etc e tal. Tá bom, todo mundo é contra aumentar imposto. Só que aí, qual que é a alternativa no final das contas? Tem várias em cima da mesa. A alternativa que é mais defendida por muita gente no mercado, muitos economistas, né, criados leite de pera, que é o quê? Bora cortar benefício fiscal, bora cortar, diminuir, não fazer reajuste do salário mínimo acima da inflação, bora cortar benefício social, bora cortar isso aqui e aquilo ali. Só que aí o que acontece? Isso aqui, não, o governo não quer fazer isso porque está um ano e pouco da eleição. Isso é doideira, é um tiro no pé do tamanho do mundo, né? Noves fora que é uma sacanagem com quem já tem muito pouco e ganha um pouco para sobreviver. Tem outras alternativas. Fazer o quê? Desoneração de saúde e educação. Quer dizer, desvinculação no orçamento da União. Poder colocar menos saúde e educação, menos despesas. Aí bate de frente também, porque quem se beneficia com saúde e educação pública também é o povão. Como é que fica, né? Aí você tem outras alternativas, né, de corte de custo, que ó, vamos reter contratação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre vai ter um impacto em algum lugar. O ministro Haddad, para terminar, ele vem defendendo muito dois pontos. Ele defende o seguinte: ó, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, está consumindo mais de 90 bilhões, é importantíssimo, mas para a gente não reduzir o valor pago, tinha que a justiça parar de dar liminar. O que está acontecendo? O governo concede para quem tem direito, mas a justiça brasileira tem dado muita liminar para quem está fora do foco do BPC, para ganhar também o BPC. Então, bilhões e bilhões acabaram entrando ao longo dos anos. E ele fala, olha, é a justiça que está concedendo isso. E, por outro lado, ele alertou para quê? Para a questão dos subsídios. Eu termino com isso. A gente fala sempre, Josias fala sempre, eu falo sempre, todo mundo fala sempre aqui o quê? O Brasil dá mais de meio trilhão de benefício fiscal, de renúncia fiscal para uma série de setores econômicos, né? Para uma série de setores, para uma série de situações que beneficiam-se sobremaneira o andar de cima. Meio trilhão, mais de 500 bilhões de reais. E aí, só que acontece o seguinte, existe inclusive emenda constitucional aprovada em 2021, a 109, que visa reduzir os benefícios a 2% do PIB, mas está longe disso.
Só que para isso acontecer, o Congresso vai ter que agir. O Congresso vai ter que agir. Só que o Congresso acaba sendo correia de transmissão de lobby, cada um defendendo o seu. Então, Fabiola, essa equação não fecha. Ou melhor dizendo, se fechar, vai acabar fechando novamente para o lado do mais fraco, que não é governo, que não é Congresso, que não é justiça, é o trabalhador. Ô Josias, essa história do IOF, né? Porque o governo voltou atrás, a gente, né, vem acompanhando esse episódio, mas ainda tem muitas arestas aí, né? Como que o governo vai sair dessa? Qual deve ser o caminho de Haddad? Será que ele vai aguentar essa pressão, principalmente do setor privado neste momento? E ao mesmo tempo, como você disse, né? A mosca na sopa do Haddad é Hugo Motta, que ontem falou a respeito disso, inclusive, né? Hugo Motta ficou muito irritado, Fabíola, porque no final de semana o Haddad deu uma entrevista e nessa entrevista ele tentou terceirizar responsabilidades. Disse, por exemplo, que essas medidas que foram anunciadas na semana passada passaram pela mesa do Lula, porque estava sendo criticado pelo fato de não ter incluído o Sidônio Palmeira na engrenagem do anúncio para se prevenir contra eventuais ruídos. E aí ele disse na entrevista, foi uma entrevista que ele deu ao Globo, ora, passou pela mesa do presidente, cabe ao presidente, se quiser, incluir o Sidônio ministro, se ele quisesse incluir um ministro no processo decisório, não cabia a mim dizer, olha, vem o Sidônio aqui participar disso, né? E ele, a certa altura, na entrevista, disse que é muito difícil para o Ministério da Fazenda cuidar da política fiscal, porque sempre que tenta produzir algum efeito, é brecado no Congresso, que o Congresso também teria que ter responsabilidade fiscal. Aí o Hugo Motta, que deve contas ao Centrão e ao seu grupo político ali, se tomou de dores e falou, olha, quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor, é o problema, não é? Então, não pode gastar sem freio, depois tentar passar o volante para o Congresso segurar a bucha. Então, esse foi o ruído. E, simultaneamente, pipocaram no Congresso Nacional, graças à atividade da oposição, o governo está lidando com uma oposição que é muito ativa. Então, surgiram vários projetos de decreto legislativo para derrubar o decreto do Ministério da Fazenda. O governo recuou parcialmente do aumento do IOF, mas restaram algumas operações com elevação de tributo. O Congresso quer derrubar tudo. E o lobby é pesado. Saiu um manifesto de confederações empresariais defendendo a derrubada. Agora o governo tenta se resguardar no Congresso. O Lula chamou para conversar no domingo passado o próprio Hugo Motta e também o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, tentando evitar que eles colocassem em votação esses decretos, essas propostas de decreto legislativo que derrubariam as providências do Congresso Nacional. E agora tem uma chantagem, com o pano de fundo dessa operação, tem uma chantagem, que o Haddad está dizendo, olha, já recuamos parcialmente, tem um buraco ali de 2 bilhões que precisa ser compensado, vou ter que cortar em outras áreas. Se o Congresso derruba tudo, todo o aumento do imposto sobre operações financeiras, estamos falando de uma arrecadação de 20 bilhões nesse ano, mais de 40 bilhões no ano que vem, aí nós vamos ter que cortar mais. E o Ministério da Fazenda está dizendo, vai ter que entrar na faca as emendas dos parlamentares. Agora está congelada, estão congeladas 7 bilhões de reais em emendas. Se isso for derrubado, diz o Ministério da Fazenda, a Tesoura vai alcançar 12 bilhões de reais, emendas parlamentares no montante de 12 bilhões de reais. Eu fico a me perguntar, Fabíola, a essa altura, se não seria o caso de derrubar mesmo esse aumento de imposto sobre operações financeiras, que atingiu a classe média, que realiza viagens internacionais, viagens ao exterior. Está lá o cartão de crédito, o cartão de débito taxado pelo IOF, gente que economiza dinheiro, que poupa em previdência privada, plano VGBL, também foi taxado. Eu fico a me perguntar se não é o caso de derrubar isso tudo mesmo e corta nas emendas dos parlamentares.
realiza outros cortes que estão aí em mimos oferecidos a empresários. Então, é uma questão de opção, e governo é fazer opção. A essa altura, eu acho que o melhor seria mesmo derrubar esse aumento de imposto, que inclusive encarece empréstimos para empresários, pequenos empresários que precisam recorrer ao sistema financeiro para tomar crédito. Também essas operações ficaram mais caras, né? Acho que a essa altura era melhor derrubar mesmo, depois corta nas emendas dos parlamentares, corta nos mimos concedidos pelo Tesouro Nacional aos plutocratas nacionais. Então, é uma questão de opção, mas esse é o jogo que está sendo jogado ali, e se o Congresso derrubar este decreto do ministro Haddad, aí mesmo é que será a lambança ficará completa, porque além de recuar em parte das decisões que tomou, o ministro vai ter as pernas quebradas ali no Congresso Nacional, numa operação capitaneada pela oposição. Então, é esse o esforço que o governo realiza agora para tentar evitar que o decreto do Haddad caia no Congresso. Se cair, o vexame vai ser completo, Fabiola. A Rita fala aqui, não é que é uma boa ideia, Josias? Estou contigo. E aí fala, inclusive, aqui também, e os ricos? Né? O Haddad tem que ir para cima dos ricos e tudo mais. Bom, vamos ao intervalo para quem está conosco na TV. A gente segue falando sobre essa história do IOF. Claro que isso está sendo explorado também pela oposição. Tem análise de economistas falando sobre isso. A gente segue pelo YouTube e já voltamos para você que nos acompanha pela TV aqui. Tem uma reportagem do UOL, da Folha, do Eduardo Cucolo, falando justamente sobre a análise dos economistas sobre isso, que o aumento do IOF não garante a meta fiscal de 2026. Quer dizer, foi uma medida aí tomada que não vai ajudar o governo nem na redução da dívida. Os economistas avaliam que o ajuste fiscal com mais imposto não impede o endividamento de superar 80% do PIB. Essa daí são algumas análises de economistas, claro. A Rafaela Vitória, por exemplo, que é economista-chefe do Inter, afirma que no começo de 2023 alguma recomposição de receita era necessária e isso já foi feito. O aumento recorrente de tributos, no entanto, gera mais obrigações de gastos devido à vinculação de arrecadação com os pisos de saúde e educação, por exemplo. E aí, diz, o governo já atingiu o limite, esses aumentos recorrentes de receita sem lidar com o problema da vinculação não resolvem o ajuste fiscal, porque geram mais gastos no ano seguinte, é o que ela afirma. A economista diz ainda que as vinculações nem sempre são a melhor maneira de distribuir esses recursos. E ela diz, abre aspas, o país precisa pensar em investimento, precisa pensar num planejamento mais longo em educação, mas estamos todo ano correndo atrás do gasto obrigatório. Esse é um dos problemas de você fazer o ajuste fiscal somente pela receita. O Felipe Salto, que é o nosso colunista aqui do UOL, também economista, ele afirma que o aumento do IOF é uma medida equivocada e até desnecessária para o cumprimento da meta de 2025, embora o dinheiro seja insuficiente para atingir o objetivo de 2026. O Salto diz o seguinte, abre aspas, o erro do governo é que ele não conseguiu fazer um ajuste suficiente pelo lado do gasto. No final do ano passado, aquele pacote fiscal foi bom, mexeu nas válvulas corretas, mas foram medidas insuficientes. Essa medida do IOF revela um certo desespero, diz o economista Salto aqui. Como eles não conseguem ir além da questão do gasto público, acaba sobrando de novo para os aumentos pelo lado da receita. E ele estima que o governo deve arrecadar pelo menos 15 bi nesse ano e 30 bi no próximo ano com o aumento do imposto, o que não vai impedir, segundo ele, o Ministério da Fazenda de ter que mudar a meta do próximo ano para um resultado ainda negativo. Bom, vários economistas falando sobre isso e criticando, achando que essa não é uma saída. Então, quer dizer, há críticas do setor privado, há críticas de parlamentares, há críticas de economistas e essa dificuldade, inclusive, do governo em lidar com essa situação do IOF e inclusive, a imagem disso do próprio governo para a sociedade como um todo. 12h, 27 minutos, estamos de volta com quem está conosco na TV. Tem uma reportagem falando também sobre a prévia da inflação, que saiu e caiu para 0,36% em maio, mesmo com as altas
por exemplo, da conta de luz. Está aqui, ó, na nossa página do UOL, a reportagem falando sobre a inflação. Essa é a prévia, né? Perdeu força, fechou o mês de maio em 0,36%, dados do IBGE. Mesmo com a desaceleração, o resultado do índice foi influenciado pelo aumento das contas de energia elétrica, devido à adoção da bandeira tarifária amarela neste mês. Vamos lá, Sakamoto, rapidamente aí sobre a inflação. Essa prévia perdendo ritmo de força, isso é uma boa notícia. É sempre uma boa notícia, não tenha dúvida nenhuma. Fabiola, eu estava até procurando aqui para tentar entender como é que aconteceu, porque a alimentação e bebida, né? A alimentação desacelerou de 1, a alimentação num domicílio, ou seja, na casa, né? Ela desacelerou de 1,29% em abril para 0,3% em maio, né? Porque caiu tomate, caiu arroz, caiu frutas. Por outro lado, aumentou a batata inglesa, cebola e o café moído, que tem sido o grande vilão. A gente tem visto aí o aumento grande nesses últimos tempos, né? E a alimentação fora de casa também caiu de 0,77 para 0,63, né? A questão é o seguinte, quando a gente fala desacelerou, pessoal, não significa que o preço diminuiu, significa que o ritmo de aumento caiu, né, deixando bem claro, né? Ou seja, deixou de ser o grande vilão, a Fabiola mesmo colocou, a questão da energia pesou mais. Ainda a gente está botando é importante frisar isso, porque para o governo Lula precisa um pouco mais que isso. O governo Lula, o ideal seria para determinados produtos ter deflação. Café, deflação. Outros produtos, deflação. Cair, tombar mesmo diante de aumento de produção, diante de aumento de oferta, né? Não adianta só, porque é o seguinte, o governo Biden lá nos Estados Unidos teve isso, o preço subiu, ficou lá em cima, por mais que o ritmo inflacionário tivesse cedido, a percepção da redução da qualidade de vida tinha ficado grande porque estava lá em cima o preço. Então, vamos lembrar só para finalizar. Nos Estados Unidos você teve aumento do PIB, aumento da renda, queda de desemprego, só que por conta dos preços estabilizados no patamar alto, Biden não consegue eleger sucessor, assume Donald Trump, que agora vai ter esse problema também nas costas, né? E não tem feito muita coisa para resolver isso. O Lula é a mesma coisa, o Lula só se reelege se os preços dos alimentos estiverem num patamar aceitável.